Caraca, velho, eu tô assistindo Vingadores aqui. Velho, meu Deus, cara. Stan Lee é um esquerdista nato. Eu tava falando ontem nos meus canais que o Thanos ele representa o Adolf Hitler, né? E eu vivo comentando aqui que o Adolf Hitler parece que é uma brincadeira até satânica, porque a Bíblia fala que a mulher de Israel ia sair do ermo, né? Quando ela saísse do ermo, Satanás já seria jogado na terra. A Bíblia fala que Satanás ia abrir a mente da humanidade, né? E como fala, aí a gente ia tentar causar a perfeita imperfeição. A gente ia tentar fazer o fogo descer do céu em modo de vista aos olhos dos homens, segundo esse sistema de coisas. Existe esse texto para completar essa questão aqui, né? Daniel fala sobre a queda de Satanás, Revelação fala sobre a queda de Satanás e diabo, e Daniel fala sobre a volta da mulher do ermo. Tá um pouquinho chato, me desculpa. Vamos entrar aqui na questão aqui. Eu tô assistindo o Vingador, como eu disse, é uma porcaria. Mas a parte final dos Vingadores é emocionante. Vou dar spoiler. É emocionante. Se você não quiser ver, não veja. Thanos derrota o Thor. O Thor tá super estranho. Parece que ele tá com um problema na cabeça que ele enlouqueceu, né? E etc. E tipo, cara, o Thor foi o meme mais engraçado do filme, vamos dizer assim, né? Engraçado do começo ao final da história. Mas eu não sabia que o Thor ele tinha uma personalidade do moleque, e a perca dele foi tanta que a personalidade do moleque dele morreu. Aí o Thor cai, né? Quando o Thanos ele põe um machado no peito do Thor lá pra matar. E o Homem de Ferro desmaiou, não aguentou a porrada. E o Homem de Ferro, cara, ele que deveria, ele que deveria ter ficado louco, né? O Thor também deveria ter ficado... Eu gostei do enlouquecimento do Thor. O Thor era um cara que vivia no mundo perfeito, é uma crítica socialista, um cara branco, loiro, rico, de olhos azuis, que é um deus. É um deus. É pura crítica social de esquerda, como fala? Como fala a Marvel. Espero que a DC não tenha essa politização. E cara, eu esperava que a Capitã Marvel aparecesse no filme e tal, e etc, mas ela não apareceu. Eu não entendi porque que ela não apareceu, mas é porque ela apareceu muito no fim, cara. E tal, e etc. E o pior de tudo é que a Capitã Marvel era tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que não dá pra encaixar ela no universo. E o pior é que o pessoal da esquerda fica assim: ai, a Mulher Marvel é mais poderosa, a Mulher Marvel é mais poderosa. Mas voltando à questão aqui, o Thor, de um menino rico, etc e tal, ele vai pro mundo imoral que é o nosso planeta. Ele se perde nesse mundo imoral. Ele não tem poder para salvar o mundo dele. Ele descobre que o pai dele o império do pai dele foi construído por sangue e morte, uma crítica à escravização e aos europeus, né? Uma crítica ultra esquerdista, que eu não vou desconsiderar porque os Estados Unidos lá infelizmente existe preconceito. Mas eu tô querendo fazer até uma live daqui a pouco aqui, perguntando se a escravidão de ontem ela está servindo hoje, porque a escravidão é o seguinte: os Mormons falaram que nós negros, ou nós descendentes de negros, somos descendentes de Caim, nós somos amaldiçoados, nós somos descendentes de Caim, mas Caim não teve nenhuma geração. Esse foi o motivo de escravizar as pessoas, não em nome de Deus ou da Bíblia, mas em nome do egoísmo dos indivíduos. E o povo da África é um povo super equilibrado, vamos dizer assim, né? Ele é tão equilibrado que não existe contendas, guerras, isso, aquilo, e por essa razão houve escravização. Mas hoje o povo da África lá houve uma modificação, a radicalização. Eu não sei quais são os países da África que estão em guerra, etc e tal. E aí o Thor, cara, ele é um cara que perdeu tudo. É um cara derrotado, é um cara fracassado, etc e tal. E ele ficou totalmente desequilibrado por isso, né? Mas eu acredito que esse desequilíbrio é porque ele era moleque, ele não sabe lidar com as coisas, ele está tendo um comportamento muito impulsivo, mas esse desequilíbrio foi o estopim
de ele não conseguir lidar com as coisas, ele se tornou um cara problemático, mas não é um cara totalmente louco. E o Homem de Ferro, na história, pô, cara, mas a primeira história do Homem de Ferro foi o máximo, a segunda foi interessante, a terceira foi interessante, e eles não souberam trabalhar direito no Homem de Ferro, né? Mas na narrativa da história, o Homem de Ferro ele vai evoluindo, tanto que a determinação dele faz ele ser maior e melhor que o Thanos, né? E faz com que ele no final mostre que ele realmente é pró-vida, né? É diferente do Thanos, que representa o nazismo. E voltando à questão aqui do nazismo, Adolf Hitler, ele é judeu, ele é filho de judeu por parte de mãe e de pai, tem sangue negro, né? Ele odiava o sangue dele, eu odiava o povo dele e a cultura dele, o meu povo e a minha cultura, que eu amo, né? Porque ele foi humilhado, ele não tinha perspectiva nenhuma de vida e ele se radicalizou, né? E ele utilizou as pautas de esquerda para tentar trazer um mundo melhor, mas o que ele fez foi um fascismo junto com a questão eugênica, que tanto os Estados Unidos têm, a Europa tinha, etc e tal. Não sei se a Europa deve ter indivíduos com ideias eugênicas, os Estados Unidos tinham ideias eugênicas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os negros sofreram muito nos Estados Unidos e devem sofrer até hoje lá, né? Mas os negros lá tiveram a oportunidade de trabalhar e de se tornar ricos, diferente daqui do povo brasileiro, que não são os negros que são pobres, mas os descendentes de portugueses como eu e vocês, né? Portugueses, índios, etc. E aí como eu posso dizer para você, o Guerra Infinita, cara, ele é uma tentativa de, como eu posso dizer para você, de toda a pauta esquerdista, todo questionamento esquerdista, mas só que um tom não comunista e socialista que pega aqui no Brasil, aqui, mas naquele tom bonito que eles fazem, naquele tom... esqueci qual que é o tom que eles são. Eles não são esquerdistas, eles não são nem comunistas nem socialistas, eles são liberais. Eles são liberais. E tipo, voltando à questão aqui, o Thanos, ele representa o Adolf Hitler, e aí depois ele viu a derrota dele, ele se tornou ainda muito mais radical, e o Hitler, ele se tornou radical pela derrota dele, e isso prova que o radicalismo não leva a lugar nenhum. Radicalismo é um comportamento autodestrutivo, etc. Eu fiz uma análise, aqui tem um baita de um vídeo explicando sobre o Guerra Infinita, né? E esse daqui é o Vingadores Ultimato. Depois vocês procuram lá a minha opinião do Guerra Infinita no meu perfil do Face, ou até nesse próprio canal aqui, eu acho que está no Profeta. E aí o Thanos, ele representa Hitler e representa Deus ao mesmo tempo. Mas isso só me ficou claro, né? Pelo fato... Acho que eu vou parar o vídeo.